Oi, eu sou a Alexandra e esse aqui é o CoreoLab, Laboratório de Estudos Coreográficos em Tempos de Pandemia. Essa ação que a gente está fazendo, ela vem então pensar o projeto, esse que é um projeto unificado, que chama Ensino, Pesquisa e Extensão aqui da universidade. Essa ação ela quer pensar como que a gente pode continuar refletindo sobre a dança contemporânea, que é o foco do nosso projeto, nesse momento em que está todo mundo isolado. Então a gente pensou em gravar esses vídeos falando de uma coisa que para a gente sempre foi muito intrigante, que são as coreografias feitas para videoclipe. Eu sou professora da universidade, do curso de dança licenciatura, e eu também coordeno esse projeto. Bom, então como é que funciona essa ação aqui que a gente tá fazendo hoje? É o seguinte, a gente sempre lá no nosso perfil no Instagram, que é @coreolab.pel, a gente vai fazer uma batalha entre dois videoclipes que têm algumas similaridades. E o videoclipe vencedor, a gente vai fazer uma análise sobre a coreografia, sobre o contexto dessa coreografia, refletir sobre, certo? Então, o primeiro clipe que a gente vai analisar, a primeira coreografia de clipe que a gente vai analisar é o clipe do Bruno Mars, que chama da música That's What I Like, certo? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando do vídeo. Então, é um clipe que provavelmente vocês já reconheceram agora, foi um clipe bastante celebrado, ele ganhou muitos prêmios, entre eles o American Music Awards de clipe do ano em 2017. Então, esse clipe é interessante coreograficamente, né, pra gente pensar como a coreografia pode ser pensada para o vídeo, mas antes de mais nada, assim, pra gente tirar isso da frente, queria falar um pouquinho sobre a música desse vídeo, sobre essa composição. Na verdade, né, como vocês podem ver ali logo no início, ele fala: eu tenho um apartamento em Miami, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então ele é um clipe que, na verdade, ele tá falando muito desse ideário capitalista estadunidense, assim, né, de ter as coisas. E relacionar esse ter, né, essas coisas com um afeto, com um amor, né? Então e o amor por uma mulher, no caso, né? Então ele tá falando ali de, por exemplo, uma das partes da música, ele vai dizer sorte sua, que é isso que eu gosto, né? Dessas coisas, né? Que ele considera importantes na vida, e você merece isso, baby, e eu vou te dar. Então essa é a parte mais dramática da música, assim, e que pra mim, na verdade, é muito cansativo, né? Uma música, um tipo de música que a gente muito viu nos anos 90, cantada por muitos rappers, né? Não todos, mas muitos, que é uma música, né, um pop ostentação, eu chamaria assim, que valoriza marcas, valoriza o consumo e tal, e relaciona isso com afeto, né? Então o Bruno Mars está fazendo esse desfavor, se colocando nesse papel, mas faz muito sucesso com isso, ganha muito dinheiro. E o que acontece é que o clipe ele valoriza muito essa música, que é bem pobre, né? É muito engraçado, né? Como é que uma música sobre dinheiro pode ser pobre, mas né, em termos conceituais, intelectuais, enfim. Mas ele é um clipe muito bom, né? É um clipe em que a coreografia é muito interessante, o jeito que ela foi pensada. Não dá pra negar, né, que o Bruno Mars sabe dançar. Ele tem a dança no corpo dele, ele tem isso incorporado, e a gente vê em todos os clipes dele que ele tem essa habilidade, essa destreza corporal, que é muito interessante, né? Um jeito de dançar bem interessante. Ele tem aqui toques, né, de danças urbanas, né? Eu não sei exatamente, não é a minha especialidade, não sei exatamente qual dança urbana, qual dança de rua ele tá fazendo aqui, mas tem muita relação, assim, daqui a pouco eu vou mostrar no clipe, assim, parece umas coisas meio Backstreet Boys, às vezes, sabe? Mas vai um pouco mais além do que isso, tá, gente? Só que essa parte do Backstreet Boys é muito engraçada. Mas o que eu acho interessante nesse videoclipe
e por isso que eu quis trazer ele aqui também, é o jeito de se pensar a coreografia dele, né? A coreografia do clipe foi feita pelo próprio Bruno Mars, junto com o Phil Tayag, que é do grupo Jabbawockeez, que é um grupo que também que é bastante conhecido, né? Que participou desses muitos festivais competitivos televisionados nos Estados Unidos, e que é um grupo que, não sei se vocês acompanham esse tipo de programa, é um dos grupos que eles usam uma máscara branca, assim. Todos eles usam aquela máscara que a gente encontra até no 99, assim. Mas isso dá uma característica bem interessante pro movimento deles, porque, claro, né, então intensifica a movimentação. Então é um grupo realmente muito bom, e acho interessante ele ter chamado o Phil Tayag para fazer, porque é a valorização também, né, do trabalho desse, que é um coreógrafo estadunidense com ascendência filipina. Bem bacana. Então, o visual todo do clipe também tem a mão do Bruno Mars, né? Então, a gente vê que é um artista que realmente estava comprometido ali com a coreografia, com a visualidade desse videoclipe, juntamente com o Jonathan Lea. A coreografia toda, então, foi feita anteriormente ao clipe, né? Eles fizeram toda a coreografia do clipe antes, e depois o Phil Tayag e o Bruno Mars, e depois o Lea e o Mars sentaram e pensaram, então, todas essas animações antes de filmar o vídeo, tá? Vamos colocar ali. Bom, ali é a parte que eu falei pra você, você merece, baby, e isso que eu vou dar pra você. Né? Então, em relação a Cadillacs, né? Enfim, de repente é o que algumas pessoas querem mesmo, sei lá. Tá. Outra coisa que é interessante aqui. Vocês percebem que o movimento dele é todo quebradinho, assim? Tem uma coisa estranha na movimentação, o jeito que ele coloca as coisas, que lembra muito pontuar, para quem estuda Laban, né? Tem essas pontuadas, assim, ou até, né, ele tem o que é o tranco, né, que seria o tranco lá da dança de rua, mas é esse tranco levinho, assim, né? Tem um nome isso que eu não vou me lembrar. Gente, coloquem aí, quem lembrar o nome disso, coloca aí, mas quem estuda Laban vai chamar de pontuar, né? Que é essa coisa que ele faz no clipe, assim. E esse efeito, ele aparece porque eles filmaram o clipe, na verdade, numa velocidade diferente que a velocidade final, né? Eles filmaram o clipe numa velocidade... Eles filmaram assim. Então ele canta e dança nessa velocidade. E aí, quando coloca na velocidade normal, ele dá esse estranhamento. Diz que tem esse estranhamento. Ó, é a parte que eu falei do Backstreet Boys, né? Eu nunca vou ter uma promessa que eu não possa manter. E ele se joga no chão, né? Como se olhando para Deus. Fazendo, né? E de novo, né? A música se repete, né, de novo, então ele fala novamente as mesmas coisas. A coreografia não chega a se repetir, nem as animações, o que valoriza de novo, né, a própria música. E agora dá para perceber ainda mais esses efeitos de quebra que essa ideia da pré-produção, que esse efeito da pré-produção traz, né, de filmar em uma velocidade diferente em que o produto final vai ficar, né, em que a finalização vai ficar. Isso é um recurso interessante, é uma coisa que pode ser usada em videoclipes, em outras, né, produções, né, a gente pensar a coreografia
mas ela não ser o produto final. Eu quero falar isso pelo seguinte: a gente às vezes pensa que quando a gente cria a coreografia, ela está finalizada, basta colocar a câmera e ela vai tá pronta. Mas na verdade existe todo um projeto aí, um processo, na verdade, em que um editor ele também atua como coreógrafo do trabalho, né? Então o trabalho do coreógrafo ele não para no momento em que ele terminou de coreografar a composição no corpo, né? Então nesse vídeo dá para perceber bem isso. Eles criaram uma coreografia. Essa coreografia depois foi pensada para ter animações juntas, então teve esse segundo passo. O terceiro passo foi filmar ela em uma velocidade diferente do produto final, para ter esse estranhamento do movimento, né? Que dá uma qualidade diferente, diferenciada ao corpo. E a finalização, que foi colocar na velocidade normal e juntar essas animações que foram pensadas, né? Fora isso, tem outros aspectos que são importantes ali no vídeo, a questão da luz, né, que troca quando ele faz alguns movimentos e tal. Então, todas essas etapas fazem parte do processo coreográfico, né, da composição coreográfica para esse vídeo. Então, ela não termina quando a gente termina de criar a coreografia no corpo, né? Então, é um processo muito diferente quando a gente cria um espetáculo de dança ou cria uma coreografia para ser apresentada em palco, né? Porque como ela foi pensada para o vídeo, ela pode usar de todos esses recursos do vídeo, e não só esses recursos que geralmente o próprio software nos oferece, de fusão ou de slow motion, mas um jeito diferente de filmar o movimento faz com que o movimento se apresente de uma outra forma. Isso que é muito interessante nesse videoclipe, por isso que a gente quis trazer ele. E eu acho que nesse sentido ele é exemplar, assim, de como que ele usa esses recursos de uma forma muito inteligente, assim, claro que com um dançarino muito competente, muito interessante, né? Isso não dá para negar, ele é muito bom, né? Ele tem um swing mesmo sem esses efeitos, assim, a gente já vê o Bruno Mars em outros, né, ao vivo, né, em gravações, ao vivo é engraçado, nunca vi ele ao vivo, mas em gravações dele ao vivo, dançando, ele realmente é competente, e essa parceria, isso também é interessante, assim, essa parceria dele com o Phil Tayag também tá na coreografia que ele faz no Super Bowl, quando ele dança junto com a Beyoncé, se apresenta junto com a Beyoncé. Então, assim, é uma equipe, né, que trabalha junto e que cria esse conceito juntos, assim. Isso é muito legal e isso reverte ali, né, na qualidade do vídeo, que o produto final é muito interessante realmente. Outra coisa que é interessante aqui, que eu acho que deve ter acontecido na edição, foi que devem ter cortado alguns frames para ainda ter mais esses pulinhos, esses saltinhos entre um movimento e outro. Então, por exemplo, aquele giro que é muito rápido, pode ser uma aceleração, mas pode também ter tido alguns frames que foram cortados. Esse girinho é muito legal, né? Então eu acho que ali nesse giro eles devem ter colocado algum outro efeito de velocidade que alterou ainda mais a velocidade. Talvez eles tenham acelerado um pouco mais ali para ficar esse efeito que fica muito legal, na verdade. Não sei se todo ele foi pensado nessa outra velocidade ou não, ou se tem alguns momentos em que eles mudam, provavelmente sim. E imagino que eles tenham cortado alguns frames também para ficar com essa, né, com essa pontuação, que eu acho que é a maior característica do movimento dele nesse vídeo. E outra coisa que eu acho bem interessante, que é uma característica, na verdade, do pessoal que faz dança de rua, assim, eles aproveitam cada batida da música, assim, né? Cada momento da música eles aproveitam para colocar alguma coreografia, alguma coisa diferente, que é quando ele passa aqui o trrr, trrr. Isso que eu falei do também deve ter nome para isso, gente. Desculpa eu não saber o nome das coisas, porque não é isso que eu tô fazendo aqui, assim, saber exatamente o que são, né, como chamam cada coisa em cada contexto, mas é olhar para como a gente pode pensar, então, uma criação em videodança a partir disso, né? Como a gente pode pegar esse exemplo e criar uma videodança, um trabalho em videodança que tenha características interessantes, que nem esse vídeo aqui.
Obviamente, eu imagino que essa produção tenha custado muito caro, mas eu acho que a gente pode sim aproveitar algumas ideias daí, né? Como a questão de gravar em outra velocidade, como a questão de pensar em equipe, né? Ter o coreógrafo, ter o bailarino que também é coreógrafo, ter uma pessoa que pensa a visualidade junto, ter um editor que pensa a coreografia também, junto com o criador, né? Então eu acho que nesse sentido é um clipe que a gente pode extrair dele muitas ideias. Ai, me perdoem, gente, mas eu acho muito Backstreet Boys. Acho super boy band esses momentos né, em que pega uma coisa de fora e puxa pra dentro, pega uma coisa de fora e puxa pra dentro e força, né? Pra mim é muito clichê. Mas dá pra entender dentro do contexto da música dele, dá pra entender porque ele faz isso, né? Então é sempre isso também, né? A gente tem que pensar se tem relação com aquilo que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo. Não vou fazer isso por nada, né? A não ser que... Ai, agora eu me lembrei do pessoal lá do Macarenando Dance Concept, lá de Porto Alegre, que eles usam muito essa ideia, assim, né? Dos braços, mas aí no caso deles é para fazer exatamente uma sátira, um deboche desse tipo de coreografia, né? Que aqui o Bruno Mars está levando a sério. A ideia toda é a gente pensar que a gente também pode extrair muita coisa da cultura pop, que isso também é produção de conhecimento e que a gente pode brincar com isso nas nossas produções. Também a outra ideia é não se levar muito a sério. Como eu disse em alguns momentos aqui do vídeo, eu não sou uma especialista em dança comercial, mas eu acho que essas danças podem nos ajudar a pensar em como fazer coreografias para câmera, né? Então, principalmente isso, pensando nas coreografias, nos recursos que são usados, recursos de câmera, recursos de edição, pré-produção, produção, enfim. Como que a gente pode aprender com essas produções feitas para o mainstream, como a gente pode aprender com elas e usar em outra escala para os nossos projetos também. Tá, gente? Valeu! Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, comentem aí. Comentem alguns vídeos que vocês gostariam algumas coreografias para videoclipe que vocês gostariam que eu falasse sobre. E corrijam qualquer coisa que vocês imaginam que eu não tenha dito ou que eu tenha deixado de dizer. Comentem aí embaixo, coloquem ideias, observações, correções, diálogos. Serão muito bem-vindos. Esse é um projeto que quer comunicação com a comunidade. Então...